Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Herrera, eu sou psicólogo clínico e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Então, eu estou criando esse canal para aquelas pessoas que têm interesse em aplicar a terapia cognitivo-comportamental em suas vidas. Então, eu criei aqui uma aula inicial onde eu vou me apresentar, pelo menos eu acho sempre importante, né? Se eu estou seguindo o canal, se eu estou acompanhando o canal de alguém, quero saber quem que é essa pessoa. E eu já vou começar com a introdução de uma ideia que é extremamente importante para quem quer aplicar a terapia cognitivo-comportamental em sua vida. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Então, eu vou fazer a minha apresentação pessoal e a apresentação do canal. Bom, quais são os objetivos desse canal, né? O primeiro objetivo do canal é ajudar você em seu processo de autoconhecimento. Então, se você é uma pessoa interessada em aumentar o seu autoconhecimento, esse é um canal para você. Como eu disse, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, mas aqui eu vou citar o Jung, né? O Jung fala uma coisa muito interessante, o Carl Gustav Jung. Ele diz o seguinte, mais ou menos assim, porque ele não falou exatamente desta forma, né? Se você não trabalhar no teu processo de autoconhecimento, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, o teu processo de autoconhecimento, ele vai te ajudar a ter um pouco mais de domínio sobre a tua vida para reduzir o teu sofrimento emocional e aumentar o teu bem-estar emocional. Segundo ponto, esse canal ele se propõe a ajudar você no desenvolvimento da sua inteligência emocional, de uma maneira bastante ampla, né? Então aqui eu estou pensando a inteligência emocional e eu vou até falar em mais detalhes o que é a inteligência emocional, quais são os pilares da inteligência emocional, não hoje, mas o canal ele vai trabalhar bastante esse conceito do desenvolvimento da inteligência emocional. Outro elemento, eu vou apresentar no meu canal algumas ferramentas, diversas ferramentas, na verdade, que são úteis para o manejo emocional. Então, a gente aprende a administrar todos os recursos que não são infinitos. Por exemplo, você precisa administrar o teu dinheiro, porque a menos que você tenha dinheiro infinito, você precisa administrar o teu dinheiro para ele não acabar. Mas, por outro lado, de um modo geral, né, em situações normais, você não precisa ficar administrando o ar que você respira, porque é um recurso infinito, tá? Então, quando a gente está falando de manejo emocional, você não tem habilidades infinitas de regulação emocional. Você precisa aprender a administrar e a manejar, tá? Então, a gente vai trabalhar técnicas aqui nesse canal. Outro ponto, né? As técnicas que nós trabalharemos aqui, elas vão ajudar você tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Tá? Já vou apresentar o meu perfil, você vai ver que eu tenho bastante experiência, né, no mundo corporativo. Eu quero contribuir para que os membros do canal tenham mentes mais funcionais. Afinal de contas, esse é o nome fantasia, né, do meu consultório, que é Mente Funcional Desenvolvimento Humano. E esse canal também, ele tem por objetivo para que eu tenha aqui um caminho de expressão de um dos valores que são mais importantes da minha vida, né? Um valor de apreciação, que é o quê? Que é justamente compartilhar conhecimentos práticos que podem transformar vidas de uma forma positiva, tá? Então, se os elementos aqui apresentados interessarem a você, esse canal é para você, então eu gostaria que você se inscrevesse, vai ser um grande prazer, tá? Hoje eu estou um pouco mais sério aqui, né? Porque é uma apresentação, mas a ideia aqui não é que seja um canal pesado, um canal chato, né? Dentro daquilo que for possível, a gente quer um canal leve, mas um canal muito sério, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a minha apresentação. Eu sou psicólogo clínico, formado pela Universidade de São Paulo, e eu
tenho a minha especialização como terapeuta cognitivo comportamental. Então, é uma especialização reconhecida pelo Conselho Regional de Psicologia. Além disso, eu tenho uma certificação internacional em terapia cognitivo-comportamental pela Academy of Cognitive and Behavior Therapies. Então, isso é uma certificação que é dada, né, para aqueles psicólogos que se propõem a aplicar as técnicas da terapia cognitivo-comportamental como elas devem ser aplicadas, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela está dentre as psicologias baseadas em evidências. O que significa? Ela vai usar técnicas que têm uma comprovação científica de eficiência e eficácia, tá? Eu também sou formado em terapia do esquema. Eu fiz a minha formação na Weiner, né, que é uma das instituições mais respeitadas em terapia do esquema. A terapia do esquema, ela foi estruturada por Jeffrey Young. O Jeffrey Young está vivo até hoje. E ela é considerada uma terapia de terceira onda, né? E o foco dela maior é para atender aqueles pacientes que têm transtornos de personalidade. Tá? Não apenas isso, né? Eu não quero falar também de uma forma muito resumida, mas assim, é o que a gente pode falar nesse primeiro momento aqui. Em termos da minha atuação, eu tenho uma atuação clínica e executiva. Então, clinicamente, eu trabalho no tratamento de ansiedade, depressão, burnout, estresse, transtorno bipolar, TOC. Eu não faço o tratamento de transtornos de personalidade, né? Mas eu trabalho com esses outros elementos aí, que são elementos relevantes, né? Para aquela pessoa que busca o tratamento, tá? Além disso, eu sou coach executivo, né? Então eu tenho uma formação internacional, eu sou aquele coach das antigas, né? Então o que significa? Eu sou aquele coach que fez a formação em pequenas salas com 10, 15 pessoas, com professores internacionais vindo de fora do Brasil. A minha formação ela é aqui, mas são professores que vieram aqui para o Brasil, professores dos Estados Unidos, professores do Canadá, e eu tenho tanto a formação pela instituição do Marshall Goldsmith, que foi considerado o coach número 1 do mundo, e também a minha formação na Erickson College. Além disso, eu tenho uma sólida experiência no mundo corporativo. Então, eu não sou um psicólogo que se formou em psicologia e trabalhou sempre a vida toda com psicologia. Diferente um pouco a minha carreira, né? Primeiramente, eu trabalhei no mundo corporativo, eu atendo o mundo corporativo até hoje, eu tenho, então, toda essa visão, né, do mundo corporativo. Então, isso até acaba fazendo com que muitos profissionais de elevada senioridade, né, diretores, presidentes de empresa, acabem me procurando justamente porque eu falo esse idioma, né, do mundo corporativo. Muito bem, então, essa aqui é a apresentação inicial, né, das minhas qualificações. E agora a gente já vai começar com uma apresentação de um conceito importante, né? Eu queria que vocês começassem a entender o modelo cognitivo, tá? Porque como terapeuta cognitivo comportamental, uma das coisas mais importantes é entender o modelo cognitivo. E vamos começar aqui por uma citação do livro, um dos principais livros da TCC, que é o livro da Judith Beck, onde ela fala o seguinte, né? O modelo cognitivo, ele propõe que o pensamento disfuncional que influencia o humor e o comportamento do cliente é comum a todos os transtornos psicológicos. Quando as pessoas aprendem a avaliar seu pensamento de forma mais realista e adaptativa,
elas experimentam um decréscimo na emoção negativa e no comportamento mal adaptativo. Por exemplo, se você estivesse muito deprimido e tivesse dificuldade para se concentrar e para pagar suas contas, poderia ter um pensamento automático, aquele pensamento que passa muito rápido na sua cabeça, às vezes você não toma nem consciência dele, mas você pensou. E aqui vamos entender, né, que quando a gente está falando de pensamento, a gente está falando da cognição. Então pode ser tanto pensamento em palavras ou em imagens, que simplesmente apareceria em sua mente e levaria você a pensar algo do tipo: eu não faço nada direito. Esse pensamento poderia então conduzir você a uma reação específica. Você começaria a ter um sentimento, você começaria a se sentir muito triste. E, em termos de comportamento, você poderia se refugiar na sua cama ali, ficar deitado, sem a vontade de fazer nada, tá? Então, aqui é uma ideia inicial, né, que a Judith Beck está trazendo sobre o modelo cognitivo, mas vamos entender ele aqui, né? Então, primeiramente, nós temos fatores predisponentes, que são os fatores biopsicossociais. Os fatores biopsicossociais, eles vão nos influenciar desde que nós nascemos. Então, são os elementos da tua genética, são os elementos da tua criação, de todas as interações que você vai tendo com o meio ambiente. Através dessas interações e da tua genética, você vai construir estruturas no seu cérebro, e aqui, quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando então de uma organização, né, do teu conhecimento. Isso você vai formar ali em estruturas sinápticas, né? Você vai ter então uma estrutura neural que vai determinar determinados comportamentos, né? Vai influenciar em determinados comportamentos. Então você pode ter crenças nucleares que são adaptativas, que te ajudam a viver bem, e crenças nucleares que são desadaptativas. Então, as suas crenças nucleares e também os gatilhos ativadores, eles vão influenciar uma cadeia aqui, que é a cadeia dos pensamentos, das emoções, reações fisiológicas e do comportamento. E aqui, como você vê, nós temos setas duplas. Então, coisas que você pensa vai influenciar a tua emoção. A tua emoção vai influenciar tuas reações fisiológicas, vai influenciar teu comportamento, mas como você vê, a emoção também influencia o pensamento, também influencia o comportamento, também influencia as reações fisiológicas e essas interações elas vão ocorrendo, né? Então uma coisa influencia a outra. Isso aqui é fundamental no processo de tratamento, né? Quando eu estou tratando um paciente, eu vou entender o modelo mental desse paciente. E em determinadas situações, ele pode estar enfrentando um problema. Por quê? Porque ele tem uma estrutura cognitiva que está levando ele a lidar com o real de uma determinada maneira. Então, as suas crenças nucleares, elas estão ligadas à forma como você entende a você mesmo, como que você entende o mundo, como é que você entende o outro e o futuro. É como se fossem as lentes através das quais você enxerga a realidade. Todos esses conceitos vão ser mais detalhadamente explorados aqui no canal. Mas aqui eu queria trazer um aspecto muito importante, né? Muitas vezes, quando você está tratando um paciente em terapia cognitiva, ele vai te dizer algo desse tipo: pô, eu estou entendendo tudo que você está falando do ponto de vista aqui intelectual, do ponto de vista cognitivo. Mas a grande questão é, eu entendo, mas eu não consigo mudar. E aí eu quero trazer para dar um pouco do gostinho, né, daquilo que é feito, para aquele paciente que vem com este tipo de discurso. Se a gente deixa o paciente se limitar nesse tipo de discurso, o que vai acontecer com ele?
ele pode simplesmente estar dizendo o seguinte: não vai adiantar nada, né? Porque eu sei as coisas do ponto de vista intelectual, mas eu não consigo mudar. Então vamos lá, vamos para um aspecto importante, né? Eu compreendo, mas eu não sinto. E aí, numa situação como essa, a gente tem que lembrar do seguinte aspecto, ó. Como eu falei, o teu pensamento vai influenciar a tua emoção. Então a pessoa está dizendo o seguinte: eu entendo no meu pensamento, mas eu não sinto uma emoção de uma forma tal que vá mudar o meu comportamento. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: as setas aqui, as setas duplas, elas estão dizendo o seguinte: tá bom, então eu posso partir do seguinte princípio, que eu preciso ter uma emoção para me comportamentar, para me comportar. Mas eu também posso passar a ter comportamentos que vão começar a mudar a minha emoção, que vão mudar os meus pensamentos, que vão mudar as minhas reações fisiológicas. Então você vê, né? A gente começa a jogar com todas essas interações que vão fazendo com que a gente consiga praticar a nossa flexibilidade cognitiva. Então, quando você está num processo de tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta cognitivo-comportamental, ele vai treinar em você a tua flexibilidade cognitiva, porque quanto mais flexibilidade cognitiva você tiver, menos engessado você vai ficar e mais facilmente você vai lidar com as situações. Então, na terapia cognitiva, a gente vai trabalhar com a reestruturação cognitiva, um conceito também que eu vou explicar em mais detalhes em outros vídeos. A gente vai trabalhar com a flexibilidade cognitiva e a gente vai trabalhar com a habilidade de resolução de problemas. Tá? Então, você vai colecionando uma série de ferramentas que vão te ajudando a manejar os teus sentimentos, os teus comportamentos, a forma como você está interagindo com o real. Agora vamos ver o exemplo, né? Como eu falei aqui. Então aquela pessoa que diz eu compreendo e não sinto. Vamos pensar uma pessoa que está com depressão. Então vamos pegar o conceito aqui da ativação comportamental. E aqui eu estou trazendo o Paulo Abreu e a Juliana Abreu, eles citam, né, no livro deles, Ativação Comportamental na Depressão, eles citam o Beck. E aí eles colocam o seguinte: segundo o Beck, o objetivo das técnicas comportamentais na terapia cognitiva é a produção de mudanças nas atitudes negativistas, a fim de que o desempenho do paciente continue a se aprimorar. Então, de fato, os métodos comportamentais podem ser encarados como uma série de pequenos experimentos destinados a testar a validade de hipóteses ou ideais do paciente acerca de si mesmo. Então você vê, por isso que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo tem relação à sua cognição, aos seus pensamentos, às imagens que você cria, às crenças que você tem, as suas distorções da realidade e uma série de outros elementos, né? Mas nós temos o componente comportamental, porque também quando você começa a mudar o teu comportamento, você vai alterando a tua cognição. Os americanos até têm uma frase, né, que eles falam, fake until you make, né? Que é assim, finja até que você consiga fazer. Que é aquela coisa, você vai começar a se comportar de uma determinada maneira a fim de que, à medida que você se comporte como você gostaria de ser, você vai passando a fazer experimentos comportamentais que vão fazendo com que você vá mudando a sua estrutura cerebral. E quando você muda a tua estrutura cerebral e ela fica mais consolidada e aquelas conexões sinápticas elas ficam mais fortalecidas, você cria novos hábitos e consegue ter novos comportamentos que podem ser muito mais adaptativos para você no ambiente. Bom, isso seria então uma primeira apresentação super rápida, né? E como eu falei, se você sentiu que esse canal pode ser interessante para você, vai ser um grande prazer se você quiser seguir esse canal,
né? Eu gosto de gente que pensa, né? Então, na verdade, eu não quero seguidores, eu quero pensadores, né? Eu aprendi isso com o Christian Barbosa, né, que trabalha muito com essa questão de gestão de tempo. Ele fala muito nessa questão, né? Não quero seguidores, eu quero pensadores. Eu aprendi isso com ele e eu penso da mesma forma. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, você quer investir na tua melhoria, esse canal é para você, tá bom? Então, se você quiser deixar seu like, se você tiver gostado, ou compartilhar com alguém, eu agradeço bastante e vai ser um prazer ter você por aqui, tá bom? Então, tchau, tchau.